Vamos lá, pessoal, retomando mais alguns pontos a considerar. Eu até anotei aqui, 3 pontos, preciso falar sobre isso para eles, que é em relação à leitura de resolução de questões, leitura de letra de lei, revisão, simulado e organização inicial dos estudos. É isso que eu preciso compartilhar com vocês para a gente fechar aqui essa série desses 2 vídeos. Em relação às questões, eu te disse no vídeo anterior que eu não era um voraz, nessa prática de resolver questões. Alguns colegas resolviam até centenas de questões por dia e eu passava dias sem resolver e quando resolvia 20, 30 questões. Isso me ajudou? Foi isso que funcionou para mim? Mais ou menos. Até aquele período, até algum período, foi suficiente. Mas nesse período não houve aprovação em concurso público. Então é difícil dizer que foi correto. Por que foi suficiente? Porque eu percebia que eu estava melhorando. Porque eu não focava em questões, mas eu tinha um estudo de doutrina um pouco mais aprofundado, já pensando nos concursos que eu gostaria. A princípio, na época, era procurador do Estado, que tinha uma abordagem teórica mais aprofundada, tinha várias fases. O concurso especificamente que eu queria do meu Estado, inclusive tem prova oral, é uma prova oral extensa, tem 3 fases, tem a fase, aliás 4 fases, tem a fase objetiva, discursiva, 3 fases mesmo, objetiva, discursiva com a peça prática, é uma terceira fase mista e uma segunda fase mista, e a terceira fase que era oral, mas a quarta fase que é de títulos, mas não é eliminatório. Então eliminatório mesmo, tinha três fases, E então eu tinha essa preocupação de me aprofundar mais no conteúdo teórico, que foi uma preocupação que eu estendi ela por muito tempo, e eu negligenciei um pouco questões. Isso teve uma consequência? Teve, na verdade, 2. A primeira é que eu consegui sedimentar ainda mais, consolidar ainda mais o meu conhecimento na parte teórica, na parte interpretativa, interdisciplinar, sobretudo. Mas isso retardou a minha aprovação em primeira fase. Eu tive um supetão, assim, que no ano que eu me formei eu consegui passar no concurso de procurador do meu município, E, enfim, isso me deu ali, por um lado, uma motivação, mas por outro lado, uma falsa ilusão de que as coisas seriam fáceis. Depois desse concurso não foi nada fácil, eu amarguei várias reprovações que foram dolorosas, Esse concurso foi uma ilusão, eu acabei só sendo chamado via decisão judicial, porque o município não queria nomear, a pessoa entrou na justiça, enfim, teve mandato de segurança, teve termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e acho que no início do ano, enfim, o ano passado, nem me lembro mais, foi no início desse ano, no final do ano passado, o advogado do processo me ligou dizendo que os colegas aparentemente tinham conseguido na justiça e que eu era o próximo na lista a ser nomeado e aí já não tinha mais interesse, estava aprovado por o juiz do Ceará, que eu passei em 2019, enfim, já trabalhando. Para mim não fazia mais sentido, porque o meu sonho tinha mudado de paradigma e era ser juiz e eu estava realizado na função. Mas essa primeira aprovação me deu uma falsa impressão de que as coisas seriam tranquilas e foram muito difíceis. Então depois desse primeiro concurso que eu passei em todas as etapas, enfim, logo a poucos meses depois de formado, que era um concurso já expressivo, enfim, eu nem me preparei o suficiente, isso justificaria, inclusive, eu não ter ficado bem classificado, mas dali para frente eu tive várias reprovações em primeira fase e tinha uma distância até considerável do ponto de corte, Não era uma coisa muito longe, mas também não era por pouco. Havia uma distância, não era aquela batendo na trave, havia uma distância, um percentual até considerável de acertos na primeira fase que eu precisava melhorar. Isso era sintoma desse meu estudo que negligenciava muito aquela leitura de lei e a resolução de questões. Porque o meu concurso, para os meus concursos, aquele que eu queria, o que eu quis em 2018, que é a magistratura, isso não basta. Foi isso que eu falei no vídeo anterior. Não bastava. Não bastava, mas era necessário. Então, assim, eu entendia que só resolver a questão e ler lei não adianta. Não adianta, mas era preciso. Eu negligenciei um pouco isso. Isso atrasou a minha aprovação em primeira fase. Então eu só consegui melhorar meus resultados em primeira fase quando eu forcei um pouco mais a leitura de lei, coloquei isso no meu cotidiano, no meu dia a dia, mesmo que num tempo menor do que o tempo que eu dedicava para a doutrina, e comecei a inserir um pouco mais de questões. Nunca fui aquele sujeito de resolver questão de manhã até de noite, o dia inteiro resolvendo questão. Nunca fui, entendo que não era o perfil do meu concurso e não via necessidade de fazer isso, de concursos que tinham várias etapas complexas, não tinha por que eu ficar só resolvendo questão. Outros colegas fizeram isso e conseguiram aprovação também pelos meios deles, Então não tem mesmo aqui fórmula mágica, mas eu não resolvi tantas questões assim, só que eu tive que aprimorar, tive que melhorar um pouco essa intensidade de resolução e daqui a pouco eu volto a falar de questões. Vamos falar agora de revisão. Em relação à revisão, a depender do seu edital, se você quer carreira jurídica, por exemplo, você vai ter um edital muito vasto,
um edital vasto demanda que você revisite alguns temas, do contrário, você vai esquecer uma coisa ou outra. Não tem como. O conhecimento ele se fragmenta. Você pode até ter uma noção, saber explicar e tal, mas se na prova objetiva, por exemplo, vai cravar, vai te perguntar um prazo, vai te perguntar algo muito específico e você não vai se recordar, se você não revisa nunca. Quanto aos métodos de revisão, aqui um outro assunto polêmico. Existe um método aí que muita gente veicula, que é um método de 24, 48, 15, 30, 60, ou então 48, 72 horas, 15, 30, 90, que é isso? Intervalos de revisão. Como é que funcionava esse método? Ou funciona esse método? E tem muita gente que divulga isso. Eu, particularmente, hoje eu acho um negócio meio maluco. Mas qual é a sugestão? Que você revise hoje o que você estudou há 15 dias, o que você estudou há 30 dias e o que você estudou, por exemplo, há 60 dias. Aí passou um período, passou ali 15 dias, você vai revisar o que você está estudando hoje. Passou 30 dias, você vai revisar também o que você está estudando hoje, é assim sucessivamente. Então, um método de 15, 30, 60, 40, enfim, é uma matemática que no dia a dia, para colocar em prática, é um negócio difícil, sabe? Difícil, mas eu tentei esse método, eu apliquei ele por cerca de um ano. Foi absolutamente desnecessário, péssimo? Não, porque era revisão de fato. Eu estava revisando o conteúdo. Só que era uma revisão muito mecânica, porque às vezes era um conteúdo muito pequeno, tinha aquela obrigatoriedade de seguir o cronograma, agora eu vou ler o de 15 dias, agora eu vou ler o que eu estudei há 30 dias, agora o que eu estudei há 60 dias. Aí daqui 15 dias eu leio esse de novo, daqui 60 dias eu leio esse de novo, enfim. Esse método para mim era um negócio enfadonho, sabe? Era desgastante fazer isso. Mas eu fiz por quase um ano e não foi inútil. Inútil não foi, porque revisão é revisão e de alguma maneira eu estava revisitando aqueles assuntos. Mas foi penoso, dava para o estudo ser um pouco mais prazeroso, foi penoso. Eu abri mão desse método mais ou menos um ano depois e passei a não ter um método específico de revisão. Eu revisava um assunto que eu via que eu estava tendo dificuldade, um assunto que eu via que eu estava voltando, eu estava começando a esquecer. Aí eu passava a revisar, esse foi meu segundo método de revisão. Depois eu passei a ter um terceiro método de revisão conciliado com esse segundo. E esse terceiro método de revisão envolve questões também. Eu estudava um assunto, na doutrina, no meu resumo, num PDF, não importa a fonte, né? Eu estudei o assunto. Quando eu terminava de estudar aquele assunto, eu abria um site de questões e resolvia pelo menos ali umas 5 a 10 questões. 5 era mais difícil, natural é que eu resolvesse pelo menos 10 questões. Isso eu chamava de questões de reconhecimento. Foi um método que eu gostei muito. Questões de reconhecimento, especialmente em assunto novo, assunto que eu não sou muito bom, assunto que eu preciso sedimentar, enfim, eu fazia sempre essa questão de reconhecimento. Às vezes eu passava de 10 questões, tá? Como é que funcionava isso? Eu li, por exemplo, atos administrativos. Abri lá o site de questões e resolvi 10 questões de atos. Se eu acertei 9 de 10, 8 de 10, estourando 8 de 10, eu entendia duas coisas. Primeiro, que eu estou entendendo a matéria. Não é que eu estou bom na matéria. Porque se você acabou de ler, claro que você vai acertar muito. Então, isso, você não pode achar que você está bom na matéria por causa disso. Mas você entendeu a matéria. Se você está acertando, você entendeu a matéria. Você conseguiu colocar no papel. Não objetivo, mas conseguiu colocar no papel. E mais à frente, um tempo depois, e aí eu não tinha uma periodicidade fixa, uma semana depois, um mês, 20 dias depois, eu começava, alguém me ligando aqui, eu voltava nesse assunto, mas para resolver muitas questões, 20, 30 questões, porque aí geram questões de revisão e fixação. Esse método eu gostei bastante. Então, veja bem, li o assunto, terminei de ler, instantaneamente pegava, resolvia pelo menos 10 questões. Meu acerto foi de 80% a 90% ou mais, eu me dava por satisfeito de que eu entendi o conteúdo. E eu vi como ele é abordado em concurso. Ah, entendi o conteúdo e agora eu vi como ele cai. É isso que eles perguntam? Tá bom, entendi. Passava para o próximo assunto. Um período depois, a depender da matéria, se é uma matéria mais complexa, uma semana, 15 dias depois, uma matéria que foi mais tranquila, um mês e meio depois, eu voltava naquele assunto. Mas agora não para resolver 10 questões. Porque já tinha muitos dias que eu estudei. Agora eu precisava fixar o que eu estudei, sedimentar o que eu estudei, revisar o que eu estudei, sobretudo, reforçar, tornar aquele conhecimento sólido. Aí eu resolvia várias questões, 20, 30, já cheguei a resolver 40 questões. Como eu não sou muito fã de resolver muita questão, 40 era raro, mas já cheguei a resolver 40 questões daquele assunto, especificamente daquele assunto, uma matéria só, um assunto só.
E aí, claro, o seu percentual de acerto pode ser um pouco menor, né? Não precisa continuar em 90%, a não ser que a sua prova tenha um ponto de corte que passa de 90%. Aí você vai ter que acertar isso de todas as matérias, né? Não era o meu caso, né? Não, os concursos que eu prestava não tinham esse grau de exigência, até hoje não tem, você não tem que chegar a 90% da prova, mas eu tinha que resolver um quantitativo significativo e tinha que ter um percentual razoável para eu entender que eu realmente estava aprendendo aquela matéria. Se nessas questões de reconhecimento, aquelas lá no começo, resolvi 10 e acertei 5, 6, pô, se eu acabei de ler o assunto, só acertei 6 questões, isso me diz pelo menos uma coisa muito clara. Eu não compreendi o que eu estudei. O que eu fazia? Eu não passava para a próxima matéria, para o próximo assunto. Eu voltava, reforçava, lia por outra fonte, lia em outro lugar, mas estudava de novo aquele assunto e pegava novamente outras 10 questões. Aí se eu passei a acertar 8, 9, opa, agora eu entendi. Se eu continuei acertando só 5, 6, tem algo errado. Eu não estou entendendo esse conteúdo. Aí eu repetia até compreender. Isso para mim foi muito interessante e me ajudou bastante. Minha bateria está quase acabando aqui, foi uma falha minha, se acontecer de ter um corte é por causa disso, tá? A gente corta e volta na sequência. Mas continuando. Então esse método de questões para mim foi muito interessante. Outro método que para mim foi muito interessante de estar relacionado a questões de simulados e também com essa análise da prova e análise de si mesmo, fica muito preciso para mim esse método em 2018. Em 2018, que eu já disse aqui várias vezes nesse vídeo, especificamente em janeiro de 2018 é quando eu tomo a decisão. Eu tomo essa decisão no finalzinho de dezembro, ali na véspera do Natal, mas coloco o plano em prática em janeiro, né? Eu falei, olha, a partir de hoje eu vou voltar a estudar para concurso e vou estudar especificamente para o concurso de juiz, né? Eu virei a chave, tinha alguns amigos juízes que me influenciaram bastante nessa tomada de decisão e a partir daí eu iniciei esse método. Eu já vim com uma bagagem de procuradoria, algumas aprovações em procuradoria, muitas reprovações, é normal que a gente costuma ter mais reprovações do que aprovações, inclusive até porque a aprovação basta uma, né? Passou nenhuma que você queria, acabou. Pode ter 50 reprovações que esse número, do ponto de vista estatístico, para você não faz nenhuma diferença. Mas eu tinha uma bagagem com procuradoria muito grande e o perfil de prova é muito diferente, As provas de procurador do estado, as provas de juiz, são provas bastante diferentes, a abordagem é diferente, há uma diferença de edital também um pouco marcante. Em magistratura você vai ter um acréscimo de muitas disciplinas que não são exigidas em provas de procuradoria, você vai ter ECA, você vai ter CDC, alguns concursos de PGE cobram CDC, mas alguns não, você vai ter Estatuto do Idoso, você vai ter um rol de legislação extravagante gigantesco. Você ainda vai ter um incremento de penal e processo penal, que são matérias não cobradas em procuradoria, com raríssimas exceções. Você vai ter uma abordagem diferente em direito civil, um aprofundamento em matérias de direito civil da parte especial, que não são cobradas em procuradoria, como sucessões, enfim, direito de família, direitos reais. Direitos reais ainda cai um pouquinho em PGE, mas não tanto. Já em magistratura você vai encontrar um pouco mais, especialmente família e sucessões, dentro da parte especial de direito civil, é ainda mais marcante, algo que não me recordo de ter resolvido uma questão de sucessões em prova de procuradoria. De magistratura eu não me recordo o contrário, eu não me recordo de ter feito uma prova que não tenha caído pelo menos uma questão de sucessões. Então assim, há uma diferença marcante de abordagem também, né? O que cai em administrativo, o que cai em magistratura e em procuradoria é muito diferente, né? O que cai em ambiental é muito diferente, enfim, tem uma abordagem muito diferente, muito distinta e de matérias também. E o foco também, né? Você tem um tributário muito pesado em procuradoria e um tributário muito mais parte geral, muito mais principiológico, magistratura. Isso tem que ser equacionado, porque são editais muito diferentes, são provas muito distintas. Meu desafio era adequar a bagagem que eu tinha de estudo com uma realidade completamente nova, que era de magistratura. Eu não queria dar tantos passos para trás e voltar lá no início da minha graduação, recém-graduado, um sujeito que está acabando de se inserir no mundo de concursos públicos. Eu já tinha uma experiência, já tinha minhas aprovações, tinha lá a minha bagagem, né? Eu queria aproveitar isso de alguma forma para acelerar o meu resultado, para eu conseguir a aprovação mais rápido, né? E o primeiro passo é passar na primeira fase, obviamente, né? Um elemento para mim que foi diferencial foi essa análise de simulado com análise de questões. O que eu fiz? Eu peguei simulados de concursos anteriores da magistratura e resolvi. Resolvi um simulado, separei um dia, como se fosse uma prova de concurso mesmo, domingo, separei minha aguinha, o horário de prova, botei o reloginho lá, simulei a prova mesmo e resolvi. Isso sem ter nenhum estudo específico para magistratura, só com a bagagem que eu já tinha de procuradoria. Obviamente, a nota que eu tiraria ali não seria suficiente para aprovação, enfim,
Fui muito ruim em algumas disciplinas, fui muito bem em outras. Em administrativo e constitucional eu me saí muito bem. Em administrativo, como eu já era professor há muitos anos de administrativo, eu gabaritei. E até um dado curioso, né? Como eu era professor há muitos anos, eu consegui ter 100% de aproveitamento em todas as provas de magistratura que eu fiz em direito administrativo em primeira fase. Um dado que não tem, um dado que não acrescenta em nada na sua vida, mas eu me lembrei aqui e quis compartilhar com você. Então, tirando esses pontos, né, como administrativo que eu fui muito bem, e constitucional também que foi razoável, em algumas matérias, pelo contrário, eu fui muito mal, né? E não estava muito claro para mim onde é que eu fui tão mal e por que eu fui tão mal. Isso terminando a prova, eu precisava fazer alguma análise da prova, do simulado, para entender isso. E eu fiz essa análise de maneira planilhada, né? Eu coloquei numa planilha cada matéria, numa coluna. Na outra coluna eu coloquei quantas questões tinha. Na outra coluna eu coloquei quantas eu errei. Por exemplo, civil, tinha 12 questões, eu errei, sei lá, 7, suponhamos, é um resultado ruim. Nas 3 colunas subsequentes, e aqui é importante que você entenda que essas 3 colunas eram importantes para o meu concurso. Às vezes para o seu concurso isso não é importante, não é relevante. O meu concurso tinha abordagens distintas e poderia cobrar ora jurisprudência, ora conhecimento doutrinário, que é aquele do PDF lá dos livros, ora legislação, que é o chamado lei seca. Então, o que tinha nessas 3 colunas? Antes dessas 3 colunas, na verdade, tinha mais uma coluna que era a quantidade de erros, né? Eu já falei essa, né? Quantidade de erros. Pronto. Nessas 3 colunas, o que é que tinha nela? Quantas eu errei por lei, cuja resposta estava na lei. Quantas eu errei, cuja resposta estava na doutrina. E quantas eu errei, cuja resposta estava na jurisprudência. Então, vamos pegar novamente um exemplo do direito civil. Suponhamos que eram ali 12 questões de civil e eu errei 7. Errei 7. Dessas 7, colocava na coluna. Olha, verifiquei que 3 questões eram de jurisprudência. 3 dos meus 7 erros eram de jurisprudência. Um dos meus 7 erros era a resposta que estava em doutrina. E 3 dos meus 7 erros era uma resposta que estava em lei, letra de lei. E fiz isso com todas as matérias. Com isso, eu identificava claramente, visualmente inclusive, quais matérias eu pontuei menos. Pontuei menos em civil, pontuei menos aqui em ECA, pontuei menos em penal. E vendo a matéria que eu pontuei menos, eu olhava qual fonte de estudo me prejudicou. Tá aqui, em penal eu errei mais penal e mais letra de lei dentro de penal. Eu errei mais civil e mais jurisprudência e letras de lei. Já que de doutrina foi só um dos meus 7 erros, foi de doutrina, por exemplo. Essa análise de um simulado é suficiente para você cravar? Então tá isso, é só eu ler mais lei de penal, eu leio mais jurisprudência civil, acabou, meus resultados serão lindos na próxima prova. Claro que não, mas é o indicativo. Você tenta corrigir esses segmentos. Com essa orientação, eu vou ler mais, por exemplo, no meu caso, né? Vou ler mais lei de direito penal e vou ler mais jurisprudência e lei de civil. Vamos para o próximo simulado daqui a uma semana, daqui a alguns dias, vamos ver como vai ser o resultado. Aí mais ou menos 10 dias depois eu fazia o outro simulado. Eu fiz isso com 3 ou 4 simulados. Fiz outro simulado. Terminei o simulado, eu planilhei de novo. Matéria, número de questões, quantas eu errei. Isso em cada matéria. Dos meus erros, quantas respostas estavam em doutrina. Dos meus erros, quantos a resposta estava em lei. Quantos a resposta estava em jurisprudência. Aí eu poderia identificar mais uma vez se existiria uma coincidência com o simulado anterior ou se agora viria uma novidade. Não, está diferente, aqui agora mudou completamente, agora virou doutrina. Opa, então eu ainda não consigo analisar o que eu posso melhorar. Mais 1, 2, 3 simulados. No meu caso não. No segundo simulado as coincidências surgiram. Eu não lembro exatamente quais eram, mas eu acho que eu precisava ler mais lei em direito civil e eu lembro que eu precisava ler mais jurisprudência em direito penal, alguma coisa assim, processo penal e direito penal. Tava claro para mim que eu estava indo muito mal nessas 2 matérias e quase sempre os meus erros eram lei e jurisprudência nessas 2 matérias, por exemplo. Né? Tinha erros em outras matérias também, mas não vou lembrar tudo aqui. E eu fui aprimorando, fui lendo mais jurisprudência em penal. Fazia um outro simulado, minha nota em penal subia. Fui ler mais lei em direito civil, mas aí eu vi um problema, porque eu fazia mais simulados e a minha nota em civil continuava ruim. Ou seja, não estava bastando eu ler mais o Código Civil, que é muito extenso. Eu precisava identificar o que dentro do Código Civil eu estava errando. Aí eu peguei questões de concurso para magistratura, insights de concurso, e passei a praticar e planilhar. Fazia 10, colocava na planilha. Das 10 que eu errei, era lei, doutrina ou jurisprudência. Quase sempre, a maioria era lei.
Mas quando eu via aquela lei, eu ia atrás do assunto, porque identificar que eu precisava ler mais o Código Civil, eu já tinha identificado há 3 simulados. Eu precisava identificar o que dentro do Código Civil, porque ele é muito vasto. E com 2 simulados e mais algumas questões, eu consegui perceber que eu tinha quase 100% de erro em sucessões. E um outro assunto também errava bastante, mas quase todas as vezes, as 3, 4 questões que eu errava, cuja resposta estava na lei, estava no capítulo de sucessões testamentárias do Código Civil, que era um capítulo que eu meio que passava corrido mesmo, nunca fui bom, não era bom, não sabia muita coisa, na verdade não sabia nada, lia às pressas, não entendia o que estava lendo e ia para a prova. Ou seja, mapeando, planilhando, eu consegui identificar qual matéria eu estava pior, por que eu estava pior, se me faltava lei, se me faltava doutrina ou se me faltava jurisprudência. E não o suficiente, eu avancei e fui atrás do assunto dentro da matéria e descobri que era sucessões, que era recorrente cobrar sucessões em provas da magistratura, 2, 3, até 4 questões. E eu costumava errar todas. Peguei um livro, porque ler a lei para mim não estava sendo suficiente, eu não estava compreendendo o suficiente, eu não estava memorizando. Peguei um livro, um compilado, que é o Código Civil num livro só, num volume único. Fui lá no capítulo de sucessões, li fazendo resumo, só sucessões, só. Fiz resuminho bem sintético, já em PDF, né? Antigamente fazia manuscrito, consegui evoluir para o PDF, para o digitado e na sequência eu fiz uma prova da magistratura, não mais simulado, uma prova mesmo, um concurso, e caíram 3 questões de sucessões, eu acertei 2, ainda errei uma, né? Acho até controverso até hoje o gabarito dessa questão, mas eu errei uma e acertei as outras 2. Para um concurso da magistratura, uma, 2 questões faz toda a diferença. Pode significar estar reprovado ou estar aprovado ou estar reprovado. Na verdade, em todo concurso, não só na magistratura. Então, isso foi importante para mim. E esses 2 pontos, inclusive, me colocaram no concurso. Eu fui aprovado no concurso. Veja como esse detalhamento e essa compreensão de onde é que estão as falhas, as deficiências, é talvez o ponto-chave do estudo de qualquer pessoa para qualquer concurso. Para não me delongar demais, em relação, já falei do simulado, já falei de revisão, já falei de questões, os alunos me falam sempre, por onde eu começo? A resposta é meio óbvia, né? Começa pelo começo e tal. Bom, tenha um mínimo de organização. Para mim era importante isso, ter um mínimo de organização. O que para mim não funcionava de jeito nenhum? Eu escolhi que eu farei tal concurso, farei tal concurso daqui 3 meses. Sentar na cadeira e pegar um livro aleatório e ler. Hoje eu vou ler administrativo. Ah, tá bom, já li meia hora aqui, tá bom. Depois eu ler outra coisa. Não, agora eu vou ler um civil. Vou ler direitos reais em civil. Isso para mim não fazia nenhum sentido. E para a maioria dos meus colegas que também obtiveram êxito, também não faz sentido. É necessário um mínimo de organização e planejamento. Isso é você quem vai definir. Olha, suponhamos, um exemplo. Na segunda-feira você costuma estar mais disposto, suponhamos, tá? Um exemplo aqui, uma situação hipotética. Na segunda-feira você está mais disposto, você prefere estudar uma matéria que você tem mais dificuldade. Se você está mais disposto, menos cansado, com mais energia, tem até um pouco mais de tempo, não é interessante você tentar uma matéria que é mais difícil, que você tem mais dificuldade? Na sexta-feira eu estou mais cansado, o estudo para mim é mais difícil, o acúmulo da semana pesa sobre meus ombros. Não faz sentido você tentar, na sexta-feira, uma matéria que você tem mais facilidade, que você acha mais legal de estudar? Isso é um exemplo de planejamento. Pode funcionar? Pode ser que não funcione, você quer inverter, você quer difícil, cansado, né? E a matéria fácil quando está disposto. Esse é o critério. O importante é que funcione. O importante é que faça sentido para você. Mas é um exemplo. Tenha um mínimo de organização, nem que seja os dias e quais matérias você vai estudar. Para a coisa ficar minimamente organizada, para na semana seguinte você repetir um padrão. E esse padrão vai garantir que você tenha disciplina e constância. Porque se você não tem nenhum padrão de estudo, e esse padrão, repito, gosto de ser repetitivo aqui, é você quem vai definir qual é. Se você não tem nenhum padrão, você se desmotiva, você tem dificuldade de perceber o quanto está avançando no conteúdo ou no edital e você perde constância, porque você não consegue nem avaliar essa constância se ela existe ou não. Então, se você tem uma prova já marcada para daqui 2 meses que seja, qual vai ser o seu norte? O edital, pega o edital, separa lá os temas e escolhe os temas que você vai estudar. Se é um edital vasto, escolhe e distribui nos dias, nos horários da semana.
Se é um edital muito vasto e você tem certeza que você não vai conseguir avançar muito nele, fechar edital, eu mesmo acho que eu nunca fechei edital assim. Talvez em vários editais eu tenha conseguido fechar o edital da magistratura, obviamente. Mas especificamente, prova marcada, tal dia, começa o estudo de reta final hoje. Eu nunca consigo passar por todo o edital, nunca consegui, porque o edital da magistratura é gigantesco, né? Para uma prova especificamente você não alcança. Então, se é o seu caso, se o edital é muito vasto e a prova está muito próxima, algo que talvez também seja interessante, algo que eu fiz e funcionou para mim, é escolher as matérias que eu tenho mais dificuldade. Faço revisão rápida das matérias que eu já sei para garantir esses pontos. Mas o estudo mais aprofundado, mais detalhado, mais dedicado, eu reservava as disciplinas que eu tinha mais dificuldade. Se o período é curto, eu vou focar naquilo que eu não sei e vou contar com o que eu já sei para pontuar. Funcionou para mim. Se vai funcionar ou não para você, é novamente uma análise pessoal. Estou sendo honesto desde o começo com esse vídeo. Aqui eu estou compartilhando um pouco da minha trajetória, dos meus resultados, do que funcionou, do que não funcionou para mim. E desde sempre estou te dizendo, aqui não é um cronograma, não é uma aula de como estudar. Você vai escutar o que eu estou dizendo e vai avaliar o que é útil e o que não é útil para você, ou tão somente vai gastar aqui o seu tempo vendo eu tagarelar sobre a trajetória de concurso, se isso para você de repente é um entretenimento. Pessoal, eu acho que eu consegui, passear bastante pelos pontos principais. Essa questão das questões, de planilhar os simulados para mim foi muito importante. As outras fases eu fui adaptando o modo de estudar. O que importa é constância, persistência, paciência e algum grau de resiliência, de estoicismo, de conformação. Isso não pode ser muito revoltado, sabe? O concurseiro não pode ser muito revoltado. Você não pode se revoltar porque uma prova foi remarcada. Você não pode se revoltar porque uma prova foi anulada. Eu vou até reformular. Se revolte. Não é que seja uma revolta ali, que dura pouco. Que seja uma revolta que se apague como um fósforo riscado ali, em poucos segundos se esvai. Porque se você internaliza isso, se você sofre com cada pequena derrota na trajetória, que inclusive está fora das suas mãos, você vai contaminando a sua estrutura emocional e psicológica, você vai contaminando a sua motivação, você vai contaminando o seu entusiasmo. Isso não é interessante, isso não é inteligente. Aquilo que não está nas suas mãos, que você não controla, como por exemplo a remarcação de uma nota de prova ou a anulação de uma fase que você achou que você iria bem e foi lá, foi anulada, tem que repetir. Esse tipo de coisa não está na sua mão, não é você que decide. Os outros decidem e você tem que acatar. As coisas que não estão nas suas mãos, você não pode sofrer muito com elas. Se você não podia fazer absolutamente nada para evitar aquele resultado, se ele não está dentro da sua esfera de controle, por que diabos que você vai se descabelar com isso? Claro, não estou dizendo para você ficar feliz e ser uma pedra. Anulou uma prova que eu fiz e achei que ia bem. Vou ficar apático, problema nenhum, imagina. Não, claro que você vai achar ruim, vai sentir, vai ficar bravo, chora, enfim, fala palavrão, esmurra a parede, mas que isso não dure. Coloca para fora, respira e fala, tá bom, vai ter outra prova? Vai. Eu vou me retomar, eu vou me recompor. A partir de amanhã que seja, eu retomo o meu estudo. Porque não estava no meu controle, não pude fazer nada em relação a isso, vida que segue, estava na minha trajetória. Que vem a próxima prova, de repente eu vou melhor, tenho agora mais tempo para estudar, vou acertar mais questões ainda, vou pontuar mais do que pontuei na primeira vez. Tenha sempre uma mentalidade mais prospectiva, mais para frente, que isso, sem dúvida, é uma mola propulsora na dura caminhada do concurso público. Eu espero de coração ter ajudado de alguma forma, me coloco à disposição aqui pelo Instagram, para a gente sempre conversar sobre concurso. Para mim é o maior prazer conversar sobre o estudo, conversar sobre aprendizagem e conhecimento, tendo paciência, que a demanda do trabalho é muito grande e eu me dedico muito pouco às redes sociais, mas quando eu paro, quando eu tenho um tempinho ali, nos finais de semana sobretudo, eu tento interagir o máximo possível com vocês. Muito obrigado, até a próxima.